ganhe conhecimentos e se aproveite bem os trabalhos. Dou abertura a essa oficina e espero que todos tenham isso. A programação de hoje vamos dar a introdução sobre o que é a pegada hídrica, vamos ver sobre bacias hidrográficas e vamos falar um pouquinho sobre algumas notícias de impacto que a pegada hídrica gera no meio ambiente. E entre cada atividade, cada assunto desse trabalhado, a gente vai desenvolver uma atividade dinâmica para melhor aprendizado da equipe. Vamos iniciar falando sobre pegada hídrica. Pegada hídrica é uma ferramenta desenvolvida para o cálculo da água necessária para a produção de commodities, que representa o volume anual total de água utilizada para produzir os bens e serviços relacionados ao consumo. Este conceito foi introduzido por Rustra e Hang como um indicador para mapear o impacto do consumo humano em recursos globais de água doce, usualmente expressa em termos de volume por ano. A pegada hídrica inclui as formas de uso, consumo e poluição de água doce, que contribuem para a produção de bens e serviços consumidos por habitantes de certa região geográfica. Portanto, a pegada hídrica quantifica o uso de água doce por uma atividade econômica. Vale a pena citar que a pegada hídrica é um indicador de sustentabilidade que tem por objetivo quantificar a água consumida dentro do processo produtivo, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente enxerga a água consumida como aquela água direta, ou seja, aquela que eu não enxergo. E, professor, tem a água indireta? Tem sim. A água que é usada em todo o processo, desde a matéria-prima, desde a produção da matéria-prima, desde o gasto, no processo todinho. Então, para vocês terem ideia, 1 quilo de carne tem 15.600 litros de água, o que é contabilizado desde o fertilizante, desde do procedimento do cultivo até o processamento da carne. Então, na realidade, a gente tem que ter noção que o impacto do indireto é muito maior e muito mais expressivo do que o impacto do direto. E, na realidade, é essa visão que a gente tem que dar. Só que o enfoque da pegada hídrica envolve a ideia de consumo, de quanto a sociedade está consumindo e quanto está usando bem, porque a ideia do século passado é que a água é um recurso ilimitado e realmente o ciclo hidrológico mostra que o volume de água é permanente, só que a água potável cada vez é menor. E nós temos que nos preocupar, sim, com o uso racional desse recurso. Pegada hídrica verde, azul e cinza. O pH total de um indivíduo ou comunidade se divide em 3 componentes, azul, verde e cinza. O pH azul é o indicador do consumo de água azul, ou seja, água doce superficial ou subterrânea. O pH verde é definida como sendo a água oriunda de precipitações, que não é retirada nem armazenada pelos mananciais, e sim armazenada temporariamente no solo ou permanece temporariamente na superfície do solo ou vegetação. A pH cinza indica o grau de poluição de água doce associada ao processo de produção. Rustra define essa componente da pH como sendo o volume de água doce que é requerida para assimilar a carga de poluentes, baseando-se nas concentrações naturais e nos padrões de qualidade de água existentes. Bom, vale a pena citar que a pegada hídrica cinza diz respeito à água que está nos copos de águas superficiais e nas geleiras. A pegada hídrica verde diz respeito à pegada hídrica que é produzida na agricultura, liberada pela elevada transpiração da água.
E a pegada hídrica cinza diz respeito à quantidade de água que é necessária para diluir a poluição. Dessas três, todos seis têm importância vital. A pegada hídrica cinza é a que demonstra o grande impacto do homem sobre a natureza. Fluxo de água virtual. O conceito de água virtual, estabelecido por Tony Allen, refere-se à água utilizada na produção de qualquer mercadoria. Rastro apresentou o conceito de uma pegada hídrica que visa medir o conteúdo de água de todos os bens e serviços consumidos por um indivíduo ou pelos indivíduos de um país. A principal diferença entre os dois conceitos é que toda a água virtual é definida a partir da perspectiva da produção, enquanto a água pegada é definida do ponto de vista do consumo. Ao se referir ao comércio, o conceito de água virtual é normalmente utilizado. Na realidade, vejam bem, notem bem que existe uma diferença gritante. O termo água virtual primeiro veio para definir a produção do bem, quanto de água tinha no bem, quanto de água era necessário para fazer o bem. E depois, logo depois do Roessa, ele criou a pegada hídrica, não com a mesma definição, mas com o foco voltado para o consumo. Na realidade, a água virtual diz respeito à produção e pegada hídrica diz respeito a consumo. Como produção e consumo são muito próximos, existe uma confusão dos conceitos. Só que quando eu falo em água virtual, eu estou falando no processo produtivo, no desenvolvimento do produto. Quando eu falo na pegada hídrica, eu estou falando do consumo da água, a quantidade de água que é usada por uma determinada população, por um indivíduo. Vamos agora para a nossa primeira atividade dinâmica. Nessa atividade dinâmica, como a gente implantou um breve conceito sobre o que é a pegada hídrica, dá para a gente ter uma noção do que se trata e responder algumas perguntas simples, como essas que eu coloquei aqui. Por exemplo, eu queria que vocês tivessem papel e caneta para a gente, quando fosse desenvolver as atividades dinâmicas, a gente debater sobre elas, apresentando resultados. Então, se possível, peguem caneta e papel e vamos fazer algumas anotaçõezinhas como essas. Quantas horas durou o seu último banho? E quantos banhos você tomou, em média, semanalmente? No caso, quando se tratar de um banho por dia, 7 dias, né? 7 banhos. Se for 2 banhos por dia, 14, por exemplo. Então, vamos colocando esses dados no cantinho do papel. E quantas vezes lavou as mãos hoje, a média, mais ou menos? Quantas folhas de papel você utiliza durante a semana, em média? E quantos litros de diesel você utilizou na última semana, em média? Diesel ou gasolina, né? Tanto faz. Isso. Vamos dar um tempinho, então quando vocês forem fazendo esses cálculozinhos, vocês vão colocando nos comentários, se quiser, ou abrindo o microfone, interagindo, viu? Podem ficar à vontade. Alguém respondeu aqui. Raniele colocou, o banho dura geralmente 15 minutos, 21 banhos semanais, muito calor. Nessa época realmente intensifica a quantidade de banhos por dia por conta do calor, né, na região. A Cícera colocou aqui que no dia que vou lavar o cabelo, em média uns 40 minutos no banho, muito tempo, né? O Marcos Lemuel colocou 10 minutos no último banho, 3 banhos diários, 21 semanais. Afonso colocou 2 banhos diários, de 30 a 45 minutos cada. Bastante tempo também. Todo mundo está com um período de tempo extenso nos banhos, né? Vamos passar aqui para o próximo slide para a gente tentar ver como calcular essa pegada hídrica, quanto vocês estão gastando. Pessoal, tá vendo aí como é elevado a quantidade de água em um banho de 15 minutos é de 240 litros. Ou seja, o banho de vocês de 45 minutos estão batendo recorde. Quem toma 3 banhos por dia está tendo um consumo hídrico muito elevado. Raniele, Afonso, todos que estão com 3 banhos por dia. 1 litro de diesel, como vocês viram aí, porque o diesel, gasolina, é algo muito presente no nosso dia a dia.
E para 1 litro de diesel são gastados 4.000 litros de água. Ou seja, uma quantidade enorme também. E é uma coisa que está presente, muito presente no nosso dia a dia. De todas as formas, mesmo quem usa transporte particular ou transporte público, né? Consome da mesma maneira, só que o público tem um menor impacto. Como vemos aí na tabela, uma folha de papel é 10 litros para ser consumido. Geralmente a gente costuma consumir quantas folhas de papel por dia? Gastar. A gente usa muito papel, né? Digamos que você use 2 folhas de papel por dia, no caso já vai dar 20 litros por dia, 7 dias da semana já vai dar 140 litros, só em papel. E se isso for multiplicado pelo ano, né, no caso 365, vai dar 7.300 litros de água. Apenas você gastando 2 folhas de papel por dia. Então, são objetos do nosso dia a dia, que a gente costuma utilizar muito e que tem um elevado valor de pegada hídrica. Nisso, eu queria fazer uma colocação. Pode ficar à vontade, professor. Bom, é o seguinte, como a gente vê, a gente consegue quantificar e ter noção bem desses usos diretos. Então, a gente fala do banho, lavar a mão, lavar a roupa, limpar o chão, a gente consegue enxergar a quantidade de água. Mas só mostrando para você, em nível global, 8% da água do mundo é gastada com abastecimento. 20% da água do mundo é gasta com a indústria. E 22% com a indústria. E 70% com a agricultura. Ah, professor, mas por que a agricultura é tanta água? Porque ela precisa de muita água para produzir os alimentos. Então, na realidade, a gente tem um foco muito grande. Se a gente pensar em tudo que a gente come todo dia, é água que está embutida naquilo. Né? Inclusive, mais à frente, nisso eu vou mostrar para você, nós criamos o Water News, que é um software que calcula a pegada hídrica de refeições, tanto o self-service quanto a la carte. E a gente nota a grandeza, o impacto disso aí na vida da gente. Por exemplo, eu alimentando com meu sobrinho, aí eu digo, você está comendo 5.000 litros de água. Ele disse, tem lógica isso não. Aí eu fui explicar para ele, fui mostrar a carne que ele comia e tal, aí ele ficou maravilhado com a coisa. Por quê? Porque a gente não espera que a gente dê tanto impacto para as coisas. Então, é importante a gente se interagir, saber conhecer, para a gente entender o impacto que isso tem na vida da gente. Aqui tem alguns objetos do nosso dia a dia, os que a gente costuma mais consumir. Para vocês, é possível desses aí, vocês colocarem 5 objetos que vocês mais utilizam, para que assim vocês vejam a pegada hídrica de vocês. Os 5 mais consumidos, temos aí calça jeans, carteira de couro, café, pão, um caderno, celular e o respectivo valor de pegada hídrica de cada um desses objetos. Escolha os 5 e contabilize, não é isso? Isso, pode ficar à vontade, mandar no chat, ligar o microfone. Isso é para a gente dar uma introdução de entender o que é a pegada hídrica, onde ela está presente, porque quando a gente pega um objeto, a gente costuma não ver essa água que foi utilizada para a fabricação dele. A gente vê o objeto em si e o que a gente usa para manter, no caso, uma roupa para lavar, esse tipo de coisa. A gente nunca para pensar que para fabricar um celular, por exemplo, é 31.000 litros de água. E que uma xícara de café, por exemplo, que a gente toma, de 125 ml, para produzir aquela xícara de café de 125 ml, foi gasto 132 litros de água. E quantas xícaras de café a gente não bebe durante o dia, né? O Vitor colocou celular, café, camisa, carregador, almoço. Aí, no caso, quando você calcula aí um celular que já tem 31.000 litros de água para sua produção, uma xícara de café, que uma xícara é 132 litros. Aí, no caso, quantas xícaras você não toma durante o dia, né? E, de acordo com isso, você vai vendo na imagem
que o gasto de pegada hídrica que a gente tem durante um dia é enorme. E a gente percebe que a gente gasta tanta água assim. Vale a pena salientar que, apesar do celular ter 31 mil litros, um celular a gente compra de 2 anos, né? De ano em ano, 2 anos. E aí, como a Anice disse, uma xícara de café a gente toma, eu pelo menos tomo 5, 6 no dia. Né? Então, no ano eu tomaria 1.500, e aí essa pegada ia lá para cima. Então, na realidade, é essa concepção que a gente tem que ter. Que a gente, às vezes, esbarra em coisas simples. Por exemplo, um pão. Quantos pães são fabricados numa padaria por dia? A pessoa, em parte, na quantidade, é volume. E é a dimensão de pensar assim, essa quantidade de água não é inesgotável, não. Nós temos que ter essa visão, nós temos que compreender isso. Porque se a gente não compreender, a gente vai para o início do século, para o século passado, onde o homem achava do recurso natural, que a água era inesgotável. E aí começou a gastar, poluir sem medo e sem critério. Por isso é que é tão importante a gente entender esse fato. Então, o pessoal está comentando aqui, colocando os principais objetos, e a gente dá para perceber que ao todo dá um consumo de água muito elevado. Por mais que você imagine que você compra um celular e passa um bom tempo, mas 31 mil litros para fabricar aquele objeto já foi um consumo que supera o tempo de uso. E pensando dessa forma, como a gente tem esse consumo elevado de acordo com esses objetos, se nós vivêssemos em uma comunidade, o que a gente poderia fazer para reduzir esse consumo? Agora que eu quero ver a ideia, vamos lá. Vamos ver ideias práticas. Podem ficar à vontade, ligar o microfone. Vou botar no chat. Continuar colocando no chat. O Marcos Lemuel colocou controle de desperdício. Samuel Leite colocou compartilhar objetos. São todas ótimas ideias, né? Controle de desperdício, isso é uma coisa que a gente tem que ter diariamente. Às vezes a gente compra coisas, não é nem tanto de desperdício, às vezes a gente compra coisas que realmente nem utiliza. E compartilhar objetos também seria uma boa. Por exemplo, o consumo do diesel é elevadíssimo. 4 mil litros de água para ser produzido 1 litro de diesel. Então, se a gente compartilhasse, quando fosse para o trabalho, juntar as pessoas da sua região, que também vão para o mesmo local, e dividir, seria uma forma de reduzir também a pegada hídrica. Você falou da pegada hídrica. Bom, eu queria dizer outra coisa, realmente. Tudo isso que você está falando tem a ver com consumismo. A sociedade se tornou muito consumista ao excesso. Aí a própria indústria entrou na moda do consumismo. Por quê? Porque diminuiu o segmento dos produtos. Como isso, professor? Se você olhar assim na geladeira dos anos 80, dos anos 70, você via 40 anos com ela, minha mãe viu 40 anos com a minha geladeira, e todos os filhos foram criados. E eu, que sou casado desde o início de 2000, desde 98, eu, 23 anos, eu já tive mais de 6 geladeiras. E é porque eu sou ambientalista, eu sou consciente, eu sou responsável, mas não tem jeito. O próprio modelo industrial limita isso. Porque você comprar um celular, daqui a 2 anos ele vai quebrar. E não compensa você reparar, você tem que comprar um novo. Então, a teoria do consumismo. Então, o consumismo só afeta a grande utilização de água pela humanidade. É exatamente isso. E a Raniel colocou aqui também, reaproveitar a água. É um dos pontos muito bacana também.
porque um exemplo de reaproveitamento de água que eu acho bastante interessante é aquelas torneiras que você lava as mãos e a água é aproveitada para a descarga. No caso, é uma água que foi gastada para uma coisa, mas que também vai ter utilidade para poupar a água da descarga, não é isso? No interior brabo, seco, é usar a água da chuva na cisterna para abastecer as casas. Então, é uma forma de reuso também. Então, a gente tem que procurar a forma de reusar as coisas. Né? Não só a água, mas todos os elementos da natureza. Todos os resíduos, a gente tem que ter essa preocupação. Porque tudo é finito. E o homem é o maior depredador da natureza perante seu consumismo. Exatamente. O fator que mais implica para a pegada hídrica, para a escassez de água que estamos vivendo no momento, já iniciando, né, é o consumismo elevado. É onde as pessoas fabricam mais do que necessitam e acabam extraindo os recursos, deixando escasso o ambiente, mesmo produzindo coisas que nem utilizam. Eu vou dar um exemplo. Passou uma televisão um tempo, o guarda-roupa da Xuxa com mais de 1000 pares de sapatos. Se ela usasse 3 anos cada dia um par, ainda não teria usado todos os pares de sapatos. Tem sapato dela que vai se acabar, porque o sapato assim. Se você deixar um tempo sem usar, ele se acaba, mesmo ele não sendo usado. Então, isso é uma demonstração do consumismo exagerado das pessoas. Não precisa disso, você precisa usar o básico, precisa ter o básico, precisa ter conforto, mas na medida certa. Comprar um par de sapatos e usar ele até o momento de desgastar, para assim poder não desperdiçar tanto e não consumir tanto, tornando escassos os nossos recursos. Agora vamos para mais uma atividade. Agora que a gente já tem essa noção de o que se tratar a pegada hídrica, né? A gente já viu em algumas coisas que ela está contida, como ela está contida, a quantidade e tudo mais. Vamos fingir que nós somos produtores. E vamos tentar descrever o processo de produção de um lápis. Vamos fingir que vocês estão com a responsabilidade de fabricar um lápis. Então, vamos detalhar todo o processo produtivo dele, levando em consideração toda a composição dele. A madeira, o grafite, a borracha, né? Aqui, no caso, estou apresentando a imagem de um lápis comum, aqueles lápis com borracha fixa. Então, tem um metalzinho, né, que segura a borracha. Então, vamos tentar descrever a fabricação deste lápis, a produção deste lápis. Vocês conseguem identificar, tentar, querem chutar, podem ficar à vontade, viu? Cícera Hilda começou. Ela botou cortes de árvores para extrair a madeira, correto. Madeira. A Yara Soares colocou. Samuel Leite colocou retirar a matéria-prima, sendo elas madeira, grafite, metal e borracha. A Yara colocou os objetos que estão compondo, né? Madeira, agora colocou a borracha, metal. Para produzir ele, para fabricar ele, vocês teriam uma noção de como seria essa produção, de qual a pegada hídrica que seria utilizada em cada etapa, porque temos 3 divisores, né? A pegada hídrica azul, a verde e a cinza. Alguém poderia identificar em qual etapa cada uma entraria? Raniele colocou a água para a produção. Marcos colocou extração da madeira, produção do carvão, deslocamento para a fábrica, processo de produção, pintura e outros componentes, e transporte para comercialização. E vocês conseguiriam tentar identificar mais ou menos quanto seria gasto de pegada hídrica? Podem chutar. Para um lápis, esse lápis que está sendo apresentado, uns 4.000 litros, 400 mil litros, é menos. 250 mil litros, 10 mil litros, 15 mil litros, 10 litros, 300 mil litros. Vamos ver, né? Processo produtivo do lápis. O processo em si consome bastante água. Por quê? Porque desde o início da extração da matéria-prima, né? Precisamos obter a matéria-prima, e para obter a matéria-prima, precisamos cultivá-la, né? É um objeto bem pequeno, com a quantidade de água muito grande. Aqui está o processo dele. A plantação das árvores utiliza a água azul, ou seja, para plantação, irrigação, essas coisas, utilizamos a água azul.
No processo da colheita, eu lembro que alguém falou no comentário, não estou lembrando quem, mas alguém falou da colheita, utilizamos a água verde. E na produção industrial, né, no caso, quando utilizamos as substâncias químicas, essas coisas, utilizamos a água cinza. Ao todo, para produzir um lápis, gastamos 10 litros. Alguém tinha acertado. Aí você pode imaginar, porque a gente viu aqui que os números foram elevadíssimos, né? Aí você pode imaginar, não, então a pegada hídrica dele é bem pequena, não é grande. Mas é apenas um lápis. É consumido 10 litros. Imagine a fabricação diária, porque lá não para, né, na fábrica. Quantos mil litros saem de lá? Deixa eu dar um enfoque nesse caso. Pode ficar à vontade. Pensa o seguinte, uma árvore que vai ser feita aí tem talvez 200, 300 quilos, certo? Uma toda de madeira. Se você for dividir isso pelo lápis, quantos lápis dariam? Então, na real, você tem que pensar na produção toda. O lápis ele não é produzido individualmente. Seria até um crime você ter uma arma para fazer um lápis. Então, na realidade, o conto geral é quanto se produz com a árvore, né? Você tem que contabilizar quanto aquela árvore gerou de subprodutos para produzir esse lápis, quanto a borracha foi gasta, quanto o ferro foi gasto. Então, na realidade, você tem que fazer o cálculo conjunto. E esse 10 litros, ele é grande porque, como ele diz, quando você juntar tudo isso, é um absurdo. É diferente do diesel, que o diesel você tem já um grande volume, mas porque o diesel você tem a saída dele em litros. Já consegue enxergar o impacto em litros. Agora, na madeira eu não consigo diferenciar a toda de madeira do lápis produzido. Ele tem que ser um conjunto de lápis. A dica é sempre você pensar na fabricação do bem como um conjunto de bens. Eu só faço a extração, a coleta, o processamento de um bem quando é artesanal. Mas quando é fabril, eu penso no conjunto. E aí eu tenho que pensar o impacto desse conjunto. Quanto mais minimizar, melhor. Porque o impacto vai ser enorme. Aí, como a gente falou aqui, né? Não é fabricado apenas um lápis por dia, são fabricados vários. Então, eu vou passar aqui um videozinho que mostra a produção de um lápis. E vocês vão ver a rapidez que é produzido um lápis. Ou seja, em questão de horas, você está gastando muitos litros de água.
Então, você vê a agilidade, né, com que é fabricado os lápis e a quantidade diária. Para 10 litros cada um, ali tem bastantes litros. Vamos agora prosseguir falando sobre as bacias hidrográficas do estado do Ceará. Bacia hidrográfica é uma área onde toda chuva que cai drena por riachos e rios secundários para um mesmo rio principal, localizado num ponto mais baixo de paisagem, sendo separada das outras bacias por uma linha divisória, denominada divisor de água. O estado do Ceará, segundo o Plano Estadual dos Recursos Hídricos, está dividido em 12 bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas que compõem o estado do Ceará são compostas pela Bacia do Acaraú, Alto Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Banabuiú, Coreal, Curu, Litoral, Metropolitana, Serra da Ibiapaba, Sertões de Crateús e o Salgado, contabilizando uma capacidade total de 18.630,25 hectômetros cúbicos. Porém, no ano de 2017, o volume atual das bacias do Ceará é de apenas 3.150,18 hectômetros cúbicos, correspondendo apenas a 16,9% da capacidade total dos açudes das 12 bacias do Ceará. É importante salientar, pessoal, que a bacia hidrográfica é uma unidade fundamental da divisão territorial de uma nação, de um estado. E é fundamental a gente compreender que a bacia ela nascente, e através do percurso ela vai da montanha para o norte até desaguar no mar, no rio. A bacia de Salgado, que é a área que nós estamos aqui, ela nasce lá na fundo da Batateira, percorre o Batateira, entram vários afluentes como o Lobo, Grangeiro, e aí ela curva pelo Salgadinho, passa por Juazeiro, vai até a Cachoeira de São Belo, aí percorre até o Castanheiro. Então, essa bacia é fundamental para a vida das pessoas aqui na região. Sobre o estado de Ceará, o estado de Ceará tem 12 bacias que são muito importantes para o estado. E tem a capacidade recorde de 8 mil hectômetros, que é muito, muito boa, só que, inegavelmente, a gente tem uma evapotranspiração muito elevada. Então, nós falamos hídrico é negativo. Como é que é negativo, professor? O que chove é menor do que o que evapora. Então, a evaporação, a transpiração consome essa água, e aí quase nunca a gente tem a totalidade dessas águas. Esse exemplo mostrando que do 18 a gente só tem 3 e pouco, né? Então aí 20%, 15%, 30%, 40%. E esse sistema de armazenamento, ainda que não sirva totalmente, é muito útil para garantir água no corpo d'água, para poder usar pela agricultura e pelo abastecimento humano. Aqui temos os reservatórios por bacias hidrográficas do Ceará. E suas capacidades totais e a capacidade atual. No Acaraú, a capacidade total dele é de 1.718 hectômetros cúbicos e a capacidade atual é de apenas 633,27 hectômetros cúbicos. Alto Jaguaribe, capacidade total de 2.778 e atual de 293,4 hectômetros cúbicos. E assim sucessivamente. Na região metropolitana, temos que a capacidade total de 1.378,61 e a capacidade atual de apenas 441,41. Totalizando um total de capacidade, obtendo um total de capacidade 18.630 hectômetros cúbicos. Mas atualmente, desses 18.000, temos apenas 3.150,18 hectômetros cúbicos. Essa bacia aqui é a bacia Alto Jaguaribe, nós já estamos com ela por causa
dos dois mares açudes, que é o Castanhão e o Oroz. Esses açudes garantem a abastecimento de Fortaleza, porque Fortaleza e região metropolitana tem quase metade da população do estado do Ceará. Importante que se diga também que, na realidade, a gente tem que considerar que o estado do Ceará tem uma política muito boa de gestão. Inclusive, ele fez um circuito das águas para que essa água nós estamos conseguindo transporte de São Francisco do Castanhão, que é uma grande virtude. Então, tudo isso é pensado. Só que o grande problema é o seguinte: o Brasil tem 12% da água do mundo. 12% da água superficial. A bacia amazônica se concentra grande por causa dessa água. Porém, o CNA deve ser. Então, qual a solução, professor? A solução era fazer a transposição de águas de bacias do Amazonas, do Nordeste. Isso é viável, professor? Você diz assim, desde o século XIX, que o Brasil já transpôs água do Paraíba do Sul para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se abastece com água de São Paulo. Então, na realidade, a gente vê que existe essa necessidade, essa vitalidade, essa realidade. Agora, o Brasil precisa usar essa tecnologia. Do mesmo jeito que o Brasil usou na energia. Na energia nós temos um ciclo, o Sistema Integrado Nacional, onde a energia que é produzida no Pará serve para São Paulo e para o Rio. Por quê? Porque apesar do Sudeste ser a região que mais produz energia, não tem mais energia no Sudeste, já está saturada as bacias. E aí tem que trazer do Nordeste, do Norte. E ele consegue, hoje o sistema consegue trazer. Ah, professor, mas tem muita perda de energia no transporte, gera perda. Mas melhor essa perda do que não ter energia para o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da sociedade. Então, na realidade, do mesmo jeito nós temos que fazer com a água. Então, cabe aos gestores, às pessoas, às indústrias, às empresas, brigar para que isso seja uma realidade no dia a dia da gente. Bacias hidrográficas, a distribuição e localização no estado do Ceará. Estão divididas em bacias hidrográficas a região metropolitana, o Acaraú, Alto Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Anapuiú, Coreaú, Curu, Litoral, Médio Jaguaribe, Salgado, Serra de Ibiapaba e Sertões do Crateús, como estão dispostos no mapa aí. Eu tenho o Salgado é estratégico, porque ele está em fronteira com Piauí, com Pernambuco e com Paraíba. Além dele caracterizar-se por uma região muito produtiva. Agora vamos para a atividade dinâmica número 2, né? No caso, a sobre bacias hidrográficas. Nessa atividade, a gente vai dividir o pessoal, todo mundo que estava inscrito, a gente fez as listas do pessoal e vamos colocar aqui nos comentários as turmazinhas com os links, os nomes de todos os inscritos e os links de uma turma. Para quê? Para o pessoal fazer um grupo nessas turmas separadas, para debatermos sobre essas imagens que estamos sendo visualizando. A gente viu sobre bacias hidrográficas que a quantidade de água total que elas poderiam ter está muito escassa atualmente. O valor do valor total de capacidade reduziu bastante. Então, a gente vai observar essas imagens que estão sendo apresentadas. Na primeira imagem, nós temos uma imagem do planeta Terra antiga. Na segunda imagem, temos uma mais atual e ela está classificada de acordo com a quantidade de água disponível. Ou seja, esse círculozinho menor diz respeito à água disponível atualmente. E na segunda imagem, a imagem de baixo, temos uma imagem cartografada de satélite da Terra, onde
é retirado, né, nas imagens acima, como é satélite sem ser cartografada, é a imagem real, da forma como se apresenta. E a de baixo não, a de baixo a gente vê que é removida a água, a parte da água, e a gente vê ela apenas na bolinha azul, representando a quantidade de água total disponível. E nessa imagem de baixo, a gente ainda vê, essa primeira imagem de baixo, a gente vê a capacidade de água total, essa bolinha azul primeira, maior, mas dessa água total que é existente no planeta, essa segunda bolinha, que é quase invisível, está mais para um pontinho, é a quantidade de água que a gente pode consumir, a água que a gente pode utilizar, que não está nas geleiras, que não estão poluídas, esse tipo de coisa, água consumível. Então, a partir dessas imagens, eu quero que vocês observem elas bem, cada pessoa vê no comentário onde estão as suas turmas, e se deslocam até elas, para lá vocês vão fazer essas observações. O que foi notado, positivo e negativo em cada imagem. No caso, nessa primeira imagem, a gente vê uma imagem antiga e na segunda já uma atual. E na de baixo a gente já vê ela cartografada, uma imagem do planeta Terra, onde foi extraída a quantidade de água. Nessa turma, vocês vão ver esses pontos. Qual mudança ocorreu de uma para outra, no caso da primeira imagem, que diz é a mesma imagem de satélite, apenas tirada em períodos diferentes. Então, qual foi a mudança que ocorreu de uma para outra? E se é possível descrever a perda de água que ocorreu de uma imagem para outra. Qual imagem traz melhor a identificação da redução de água? A de cima, de satélite, ou a embaixo, cartografada? Esses pontos são os que vocês vão responderem, tentarem debater em equipe, nas equipes que já foram dispostas aqui nos comentários, né? E tentar avaliar esses pontos. Oi? Você estabelecendo o tempo. São 15 minutos que vão ficar nessa sala debatendo sobre esses pontos e depois retomam para essa sala principal aqui. Ok? Podem se dirigir às salas. Os monitores vão estar lá, orientando vocês. Pronto, todo mundo já está de volta. Vamos dar continuidade, né? Essa foi a imagem que vocês observaram lá e fizeram as descrições. E aí, qual foram os resultados? O que foi notado de positivo e negativo em cada imagem? Redução de água potável. Positivo não tem, eu acho. É verdade, né? Aumento da poluição. Nenhum ponto positivo. Água potável menor. A água está reduzida. Aumento da poluição. Muito bem, o pessoal está participando aqui no chat. E aí, Aaron, Lemuel, Aline, Daiane. E qual foi a mudança que ocorreu de uma imagem para outra? Vocês podem ligar o microfone também, se quiserem, tá? Podem ficar à vontade. Na segunda imagem, a gente consegue ver a porção do solo mais presente, né? Na primeira imagem, a gente já tem uma terra azul, um plano mais azul. Na segunda, a gente já consegue ver o solo. Exatamente. A porção de terra cada vez mais presente, a porção de terra, todo mundo concordando com a mesma resposta. É possível descrever a perda que ocorreu de uma imagem para outra, distribuição de água menor, né, Yara? Da primeira imagem para a segunda imagem, é possível notar a diferença que aconteceu? É possível delimitar a quantidade de água que foi perdida? Dá para ter essa noção? Sim. Fica bem nítido, né? Justamente como vocês colocaram na resposta anterior, quando a porção de terra é maior, né? No caso, a gente fica vendo maior proporção de terra. Sim, sim, até as nuvens mudaram, verdade. A poluição aumentou bastante, né? Sim, a Daiane respondeu que sim, possui uma maior redução de água. E qual a imagem traz melhor a identificação da redução de água? Caso as primeiras são de satélite, as segundas são cartografadas. A imagem 4... A Aline respondeu. Por que seria a imagem 4? A última, pois retrata com maior nitidez a diminuição de água potável. A Daiane respondeu. Vamos dar continuidade aqui. Fizeram a lição de casa bem direitinho, no caso. Realmente, as respostas que vocês colocaram foi todas de acordo com o que demonstra as imagens. As primeiras imagens são as mesmas de satélite em períodos diferentes, onde a gente vê a redução que houve das bacias hidrográficas em relação à segunda imagem. Então, na primeira a gente vê um planeta bem mais azul e na segunda a gente já vê um planeta meio marrom, não é isso? E a imagem de baixo é cartografada.
Então, ela dá uma melhor interpretação da quantidade de água que temos, porque quando você vê a imagem de cima, essa segunda, que já é mais atual, e a gente vê a redução de água, mesmo a gente vendo a Terra já mais à mostra, a gente ainda vê um planeta muito azul. E a gente imagina que tem muita água. E até tem, mas nem toda a água é consumível. Então, nessa segunda, a gente tem nessa terceira imagem, né, a de baixo, a gente tem essa melhor descrição, onde a gente vê um planeta marrom, no caso, removida a água dele, e a água contida nessa segunda bolinha. É isso? Então, a gente vê que toda a água dele está presente nessa bolinha, que, em relação ao tamanho do planeta, é bem menor. E mais ainda, esse outro pontinho, que não é nem mais um círculo, não, já é um pontinho mesmo, né? Que é a água consumível, ou seja, em relação à água, a quantidade de água que temos também já é algo que se torna quase insignificante. E no decorrer dos anos, essa água reduziu bastante. E outra coisa que também é nítido, que a gente vê, que aconteceu muito desenvolvimento industrial e de construções. No caso, foram as áreas que eram verdes, eram áreas ambientais mais confortáveis, foram invadidas por cidades, por prédios, por indústrias, o que aumentou ainda mais a poluição, reduziu a quantidade de água. É importante salientar nesse ponto de vista que, na realidade, a gente tem dois parâmetros fundamentais. Um que é quantidade e outro que é qualidade. A quantidade está reduzindo drasticamente, só que a qualidade ainda piora a situação. Então, vários pontos da bacia amazônica, você tem muita água, mas água de péssima qualidade, água que não serve para consumo humano. Então, na realidade, se agravar a situação. Se o problema é extremo, passou a ser extremíssimo. E aqui eu preparei um videozinho onde demonstra melhor essa degradação do meio ambiente. Quando pensamos no fim do mundo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são asteroides caindo sobre a Terra ou ataques feitos com armas nucleares capazes de dizimar milhões de pessoas. Mas a verdade é que há outras maneiras consideravelmente piores de orquestrar o fim do mundo. Uma dessas maneiras que podemos colocar em pauta é a água. Imagine se toda a água do nosso planeta desaparecesse instantaneamente. O que aconteceria? Poderíamos encontrar uma maneira de sobreviver? É o que você vai saber hoje. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Neste cenário, a primeira coisa que notaríamos seria o desaparecimento de rios, lagos e oceanos. Como consequência, todos os seres que viviam nesses lugares desapareceriam. Pela falta de água, o Ártico obviamente deixaria de existir, e o que haveria no seu lugar seria apenas uma série de fendas irregulares. A Antártida, sem suas camadas de gelo, tornaria-se um ambiente rochoso, estéril e cheio de montanhas e cânions. O céu, por outro lado, não teria mais nuvens e as chuvas e neves nunca mais apareceriam, assim como os furacões e tempestades. O clima seria dominado por ventos e os desertos de areia se espalhariam por toda a Terra. Logo, o que antes era visto como um planeta azul se transformaria em um planeta marrom. Pela falta de água, a vegetação também desapareceria, bem como toda a vida animal, inclusive a nossa raça. Aumento do calor. Os oceanos são os maiores coletores de carbono do mundo. Tenha em mente que, apenas no século passado, essas gigantescas massas de água impediram que a Terra aquecesse cerca de 36 graus. Leve em consideração que não podemos deixar que a temperatura global ultrapasse 2 graus a mais. Planetas com muito dióxido de carbono e pouca água experimentam efeitos causados pelo aumento da temperatura. Vênus pode ser um exemplo, pois ele é geologicamente semelhante ao nosso planeta e há muito tempo houve água em forma líquida em sua superfície. Mas isso não foi suficiente para lidar com todo o dióxido de carbono em sua atmosfera, provavelmente vindo de antigas e poderosas erupções vulcânicas. Parte desse dióxido foi absorvido pela água, que acabou fervendo e evaporando para o espaço. Isso deixou Vênus com a aparência de um sumidouro gigantesco, chegando à temperatura de 462 graus. Efeitos além da superfície. Muita coisa se esconde no subsolo,
Dentro da crosta terrestre, placas tectônicas flutuam, se juntam e se quebram. Parte desta água se esconde dentro do manto junto ao chumbo superaquecido do planeta que compõe 84% do seu volume. Tirando essa água, a Terra tornaria-se completamente irreconhecível. Se a Terra perdesse toda a sua água, ela rapidamente se tornaria um mundo deserto, superaquecido, cheio de abismos com o tamanho de continentes e algumas montanhas altíssimas. Você já imaginou nosso planeta sem água? Conte pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse assunto, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Mundo Desconhecido. Bom, pessoal, a gente dá para ver que realmente já está acontecendo algumas coisas que ele cita aí, não é isso? Como vocês bem descreveram, tem até redução das nuvens de uma imagem para outra. Quando você visualiza essas imagens, realmente você já percebe essa redução das nuvens, você já percebe isso que ele acabou de citar. O planeta já não sendo mais azul e se tornando um planeta marrom, não é isso? A Terra mais amostra do que a água. Então, a gente está começando a vivenciar isso. Na primeira imagem, uma imagem antiga. Na segunda, uma já atual, que demonstra todas as características que ele descreveu. Redução das nuvens, maior aparência da Terra, ou seja, um planeta mais marrom. Como o professor falou aqui, apresentou sobre as bacias hidrográficas, não muito diferente, na nossa região, já aqui no estado do Ceará, a gente consegue perceber a diferença. Olha, como aqui na metropolitana, capacidade total é de 1.378,61 hectômetros cúbicos de água. E a capacidade que tem atualmente ocupada lá é de apenas 441,41 hectômetros cúbicos de água. Então, já dá para ver essa redução. E não é só em gráficos, nem em imagens de satélite, já dá para ver essa diferença, redução de água, na nossa vivência diária, né? E apesar desse valor ser elevado, 1.300.000, assim, numa bacia do estado do Ceará, ela tem uma grande população, então ela necessita de muita água. Então, você vai ter necessidade de mais água. E quanto mais população, mais água será utilizada. Então, é a questão da pegada, né? Os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, necessitam muito de água e energia para funcionar. E até a energia do Brasil é drasticamente impactada pela água, pelas hidrelétricas, né? Então, é uma questão muito séria. Efeitos da degradação de recursos hídricos sobre a saúde humana. O déficit de água, produto da modificação ambiental, cujo processo encontra-se acelerado, atinge a rigidez humana, não somente pela sede, principal consequência da escassez de água, mas também por doenças e queda de produção de alimentos, o que gera tensões sociais e políticas. Atualmente, a cada 14 segundos, morre uma criança vítima de doença hídrica. Estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de 1/3 dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada, e, em média, até 1/10 do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças relacionadas à água. Os esgotos e excrementos humanos são causas importantes dessa deteriorização da qualidade da água em países em desenvolvimento. Tais influentes contêm misturas tóxicas, como pesticidas, metais pesados, produtos industriais e uma variedade de outras substâncias. As consequências dessas emissões podem ser sérias. Vale a pena salientar que, nesse contexto, a gente tem a água como um veículo estratégico do desenvolvimento. Eu me lembro que, em 1994, participando do Congresso de São Paulo, eu dizia para os paulistas que, como dizia Padre Cícero, né, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E que diziam tem um grande problema de água, grande escassez. E na época eles brincavam, Ceará, papai, você é recalcado, você acha que você é cor do centro do Nordeste e tal. E em 2014 a gente viu essa realidade entrando na crise hídrica,
Não só ele, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, as grandes cidades, entrando nessa crise. E a gente começou a perceber, eles começaram a perceber que isso é uma realidade decorrente. É lógico que o Nordeste tem um fenômeno periódico das secas. Isso é natural nosso. Só que se a gente não cuidar do nosso recurso, não é só o Nordeste que vai passar sede, não. É o Brasil todo. Aí eles hoje estão vendo, estão se abatendo sobre essa crise. Aqui eu trouxe algumas manchetes de notícias que são colocadas em evidência a escassez de água, o uso exagerado em algumas coisas da água. Então, a gente vê aqui um bombardeio de notícias. E, ultimamente, cada vez mais quando a gente entra em sites, a gente vê essas notícias sendo mais exibidas. A preocupação ambiental, a escassez ambiental. Então, como a gente acabou de mostrar, a gente viu os vídeos, né, do planeta Terra, está obtendo essa redução de água, e isso está acabando já mexendo não só com a aparência do planeta, mas também com a nossa sobrevivência. Porque quando se trata de uma notícia como essa primeira, escassez hídrica, exige mais do que respostas fáceis, ou essa central aí, que fala da comunidade rural de Barbalha, né, que denunciam estar há dias sem água, é uma coisa que já diz respeito ao nosso dia a dia. Agora vamos para a última atividade dinâmica. Como a gente viu, a gente costuma ver muito manchetes sobre a falta de água, sobre o consumo exagerado, né? Em alguns casos, como para a produção de alguns alimentos, para a produção de algumas coisas, como é o caso dessa imagem aqui, que tem os gados, a produção bovina, pegada hídrica entre bovinos. Vamos agora fazer a nossa própria manchete, com base na nossa região. Só para dar uma luz para vocês, um carro, um automóvel utiliza 400 mil litros de água. Tu imagina só quantos litros de água o Brasil não ganha, porque a produção de automóvel é enorme. Agora parou com essa crise, mas realmente isso é um volume de água infinito. E como eu disse, a gente tem que saber contextualizar a nossa realidade. Com base na região de cada um de nós, os problemas vivenciados em relação a esse conteúdo já é algo visível? Já é algo que vocês conseguem identificar, conseguem perceber? Se sim, vocês podem comentar aqui, botar nos comentários, como se fossem a produção da manchete de vocês, né? E, geralmente, essa imagem central aqui já fala o quê? Comunidade da zona rural de Barbalha denunciam estar há dias sem água para consumo humano. Eu sou do município de Caririaçu, e aqui a gente já vivencia isso também, bastante. Quando chega nesses meses final do ano, a falta de água, a racionalização fica muito grande aqui. Chega a passar 3, 4 dias sem a gente ter água da rua na casa. Então, a gente tem que se manter com o que tem, economizar, procurar ter reservatórios. Eu vou dar um depoimento. Eu sou de Juazeiro, minha família é de Juazeiro, e há 30, 40 anos, 50 anos atrás, meu pai brincava nesse rio salgado, tomava banho, nadava. E hoje é um rio morto. É um rio que tem menos de 3.000 equivalentes, não tem mais peixe, tem muito metal pesado. E eu não me arrisco para entrar no rio. Então eu não pude gozar do que meu pai gozou há 40, 50 anos atrás. É uma realidade. Começou a chegar aqui, né? Samuel colocou, aqui também falta muita água, só chega uma vez por dia. Uma coisa que ajuda muito é a utilização de cisternas. Qual é a cidade, qual é a região, Mauriti? Cisterna é uma tecnologia barata, muito útil, né, que deve ser mais difundida. Aqui tem desperdício de água, mesmo que tenha vários poços e reservatórios. Outra realidade que geralmente essa já não é tão abordada, não é? É mais difícil a gente ver denúncias ou reportagens que denunciem o desperdício de água. A gente vê mais quando falando da escassez, a falta de água. Mas veja bem, o desperdiciado é uma realidade muito grande. Hoje, 38% da água que a CAGES
utiliza para o abastecimento do Ceará se perde por desperdício de água, quebra de tubulação e tal. Então é um desperdício muito grande. O pessoal, os técnicos acham normal isso, sabe? Só que eu conversando com gente da Alemanha, da França, da Inglaterra, eles dizem que a média das concessionárias na terra dele é de 5%, no máximo 10%. Então nós estamos muito longe disso aí. O que a gente acha normal é um volume muito alto. Exatamente. Justamente isso. É um assunto que deveria ser abordado e que as notícias geralmente não destacam muito. Elas destacam mais a escassez, quando na verdade também deveriam divulgar bastante o desperdício, alertas, esse tipo de conteúdo. Outra coisa interessante, você vê, grande parte dessas casas aí, por exemplo, a torneira, sai uma gabarrenta porque a água passa pelas tubulações muito velhas, tem ferro, tubulação de ferro. Então, nunca foi feita uma atualização da canalização. Então, tem diversas necessidades que não são abordadas. É como se você, ao falar de água, só falasse do efeito direto. Não falasse do impacto indireto. E o indireto é muito maior que o direto. Exatamente. Eu sei que para mim chegar a ser doutor, eu gastei muito dinheiro, assim, curso, treinamento, na minha vida e tal. Mas foi muito mais dinheiro, foi dedicação, apoio da família e tal. Coisas que realmente são muito mais impactantes que não são valoradas no dia a dia. A Daiane colocou aqui que o município de Mauriti, devido à falta de chuva e o clima quente, contribui para a diminuição de água. E o Lemuel colocou que na cidade, né, já citada, pelo desperdício de água constante, quebrou tubulações quando estavam fazendo a limpeza da rua, mas ninguém e nem o órgão responsável veio fazer o reparo. Então é normal quando você tem uma tubulação quebrada e ninguém consertar. Só que todo bem, quando você quer consertar porque você quer dar uma maior, você quer evitar um gasto excessivo. É melhor você botar o seu carro na revisão do que você quebrar, bater o motor. Então, tudo isso o homem tem na cabeça. Ele só não tem na cabeça a perspectiva de tentar diminuir o desperdício. Isso é um grande problema da sociedade. Então, a gente vê muito essa questão, né, do desperdício. As notícias mais frequentes na nossa região é o desperdício e a falta de água. No caso, devido à falta de chuva. A falta de chuva já é justamente efeito da mudança climática, do desmatamento, né? Uma coisa vai levando a outra. Inclusive, eu acho que vocês estudaram isso, mas, por exemplo, a região mais produtiva da América do Sul é a região que fica de São Paulo aos anos de Cuiabá a Buenos Aires. Essa é a região que tem 70% do PIB do Brasil. E é uma região que devia ser desértica. Como é que ela é desértica, ou devia ser desértica, e é tão produtiva, professor? Por causa da floresta amazônica. A floresta amazônica emite os rios voadores que dão a quantidade de umidade essencial para que chova nessa região. Então, você vê assim, a coisa acontece porque a natureza tem que ser preservada. Ele tem que estar na cabeça no dia a dia da gente e isso é decorrente da ação humana e que a gente depende. São Paulo depende da Amazônia, Mato Grosso depende da Amazônia, Tocantins depende da Amazônia, Rio Grande do Sul depende da Amazônia. Precisa ter essa concepção de global. A Aline colocou o seguinte: vejo em Mauriti uma preocupação. A agroindústria chegando a esse polo e instalando os seus mecanismos gigantes, já tais
já estão fazendo com que os poços diminuam, o gasto enorme dessas empresas, fazendo com que os lençóis baixem em uma velocidade preocupante. É justamente o que a gente falou, né? O que antes era natureza, agora está sendo trocado por cidades, por indústria, por fábricas, e justamente essas fábricas, elas não vão destruir o meio ambiente, não só pela área que elas vão desmatar para ser construída, mas pelos produtos que elas vão fabricar. Como a gente viu, um lápis gasta 10 litros. Então, essas empresas vão fazer produtos, vão prestar serviços que vão consumir água direta ou indiretamente. Vitor colocou verdade, muitos poços artesanais secam. Falando nessa questão de postos, quando eu cheguei aqui em Juazeiro, na década de 90, Juazeiro tinha 190 postos. O último estudo da Cogé já deu mais de 5.000 postos cadastrados. Então, com isso, a exploração de água subterrânea é muito grande. E o aquífero tem que ter um nível de recarga suficiente. É uma coisa que tem que ser planejada. Tudo que você tira sem controlar, você acaba. Outra coisa que a gente aborda aqui é que o segundo quadrinho aí, em relação às notícias apresentadas, qual conteúdo não é abordado nelas? Geralmente a gente vê a escassez de água como exposta, como a gente vê, a falta só. A gente não vê os pontos, não destacam em manchete os pontos que levam a essa degradação, a essa redução. E quando a gente vai avaliar, não é uma coisa que diz respeito só aos órgãos públicos, às fábricas, às indústrias, é uma coisa que diz respeito a gente, porque a gente alimenta o consumismo. Quando a gente compra coisas desnecessárias, é a gente que está provocando aquela escassez que a gente vai vivenciar mais à frente, ou nossos filhos, ou os nossos netos. Então, é um contexto que é complicado culpar alguém, porque os culpados em parte, a gente mesmo. Outra coisa é que as notícias abordam sempre o efeito quantitativo, o efeito do volume. Né? Nunca abordam o efeito qualitativo, ou quase. Então, quantidade e qualidade devem ser abordados para que a gente perceba o grande problema. Investir R$ 1 em saneamento significa investir R$ 1.000 em saúde. A realidade, a água é fundamental, não só para o desenvolvimento, mas para a vida da humanidade. As empresas, as fábricas vão reduzir não só a água para a produção dos bens, mas até mesmo a água cinza, né? Como a gente viu, a água cinza vai ser uma água composta de substâncias químicas que na maioria das vezes é jogada a céu aberto, é descartada de forma inadequada, sem ter o que o professor acabou de falar, essa preocupação com o esgoto adequado, com o saneamento adequado, e acabam poluindo as águas que tínhamos, que poderia ser utilizada de forma consumível. Acaba tornando a água sem utilidade. A China já começa a se preocupar com a questão da água, porque ela tem uma superpopulação, e ela começou a fazer uma bolsa de pegada hídrica, onde ela está tentando estimular as pessoas, as indústrias, a gastar menos energia, porque uma parte significativa da energia hidrelétrica, ela não sabe nem se ela vai ter água para abastecer a população, quanto mais alimentar o desenvolvimento no país. Então vejam como é a história. Depois de todas essas considerações, a gente já vai chegando quase na parte final. Aí, pessoal, eu vou dispor aqui nos comentários o link para a frequência, para vocês preencherem. Formulário de frequência, viu? Então, ele está aí nos comentários e podem ir acessando por enquanto. Vamos dar continuidade aqui. Aqui foi mais um vídeo que eu preparei a respeito disso, da redução de água. É um vídeo de 2018, da Organização das Nações Unidas em relação à Agenda 2030, onde ele aborda esses temas que a gente falou, a péssima qualidade de água e alguns efeitos que ela vai gerar.
Sustainable Development Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation. By 2030, achieve Assurer l'accès de implementar la gestión integrada. What is a goal if not a promise? And what is our promise worth if we do not keep it? Water, our most precious resource. Only 0.5% of the Earth's water is readily available for human consumption. Yet we live in a world of unquenchable thirst, where every nation must drink from the same well. Today, 40% of the world's people are affected by water scarcity. Climate change, one of the greatest challenges of our time, is accelerating catastrophic water events at an unprecedented rate. Shocks of drought and deluge unleash their devastation. While population growth increases demand for water, food, and energy, rivers dry up and no longer reach the sea. Today, our promise is at risk. We, as the heads of state and government of the high-level panel on water, have 3 calls to action. Turn it off, turn it on, turn it off. The first, turn off our denial of a global water crisis. Turn off that faucet and turn off the waste. Turn off pollution and destruction of our watersheds. Turn off the bacteria that harm our children. Turn off the path to fetching water. Turn to a path to education. Next, we need to turn it on. Turn on solutions. Turn on ideas. Turn on innovation. Turn on investments in infrastructure, sanitation, ecosystems management, and resilience. Turn on our political will to make the hard decisions about how we understand, value, and manage water. Turn up the urgency. Turn up the volume on the water dialogue. Turn up the intensity to keep our water promises. Turn up the heat on those who misuse water. Turn up the funding to finance universal access to water. Turn up the value we place on water. This is our defining moment. Water has forced itself to center stage. The UN Water Action Decade has begun. The world urgently needs us to keep our promise. We must all take action. Do you value water? Then join us. Turn it off, turn it on, turn it up. Nesse vídeo aí, né, a gente viu algumas ações para conter a crise hídrica que nos aproxima já, que vai de você reduzir, por exemplo, a água que você utiliza no dia a dia, seja desligando uma torneira quando vai escovar os dentes, até como a gente abordou aqui, a questão da pegada hídrica. Quando você tem conhecimento que uma xícara de café tem 140 litros e você reduz a quantidade pensando no meio ambiente. Quando você troca um alimento que tem um teor de pegada hídrica muito elevado por algum que você sabe que é menor que aquele. Então, quando você busca esse tipo de conhecimento, é a forma que a gente tem de ajudar o meio ambiente. É importante citar esse processo, é importante saber, ter a noção, porque vocês são parte da sociedade consciente de vocês e muitos de vocês não conheciam essa realidade. Então, o grande problema é tentar educar ou transmitir conhecimento para a nossa população, porque aí você faz ela sensível à mudança. E, para finalizar, aqui temos alguns dados que reservamos, né? A água está presente em tudo o que consumimos. A água virtual é a quantidade de água usada, direta ou indiretamente, na produção de água. Veja quantos litros de água virtual existem em alguns produtos.
Para a produção de um microchip, de 2 gramas, são usados 32 litros. Para uma xícara de café, como eu já falei, 125 ml, 140 litros. A folha de papel A4, como a gente já falou, 80 gramas, 10 litros. Camisa de algodão, 250 gramas, 2.000 litros. Um copo de leite de 200 ml gasta 200 litros. O ovo, 40 gramas de ovo, 135 litros. 150 gramas de carne bovina gasta 2.325 litros. 150 gramas de carne suína, 720 litros. Um par de sapatos de couro, 8.000 litros. Em produtos de origem animal, a maior parte da água virtual tem origem na produção da ração, que alimenta a criação. E já foi demonstrado no curso a importância da gente reconhecer esse papel. Porque muitas pessoas não compreendem como se chega a esse valor, mas é só contabilizar. Você chegar e dizer assim, a UCA é uma universidade gratuita. Ela é uma universidade gratuita, mas não quer dizer que no seu curso você não gastou nada para concluir o curso em engenharia de produção. O curso de tecnologia de construção civil. Você gastou com apostila, com transporte, com alimentação. Aí quando você contabiliza, dá um valor. É muito aquém ou além do que se pode pensar. Nossa pegada hídrica. Quanta água é necessário para produzir? Aqui temos alguns objetos. 1 litro de água da torneira é gastado 1 litro de água. Mas 1 litro de água engarrafado são gastados 5 litros para a produção. Uma xícara de chá, para a produção dela, são gastos 30 litros. Para 1 quilo de milho, 900 litros. Para 1 quilo de trigo, 1.300 litros. Para 1 quilo de soja, 1.800 litros. Um pão de forma, 960 litros. Para uma laranja, 50 litros. Para um copo de suco de laranja, 170 litros. Uma maçã, 70 litros. Um copo de suco de maçã, 190 litros. Uma dúzia de ovos, 2.400 litros. 1 quilo de frango, 3.900 litros. 1 quilo de carne suína, 4.800 litros. E para apenas 1 quilo de carne bovina, são gastos 15.500 litros. Ô, professor, mas como chegou esse valor? Um pesquisador da doutora só fez um estudo global. Agora, cada país vai melhorando, vai piorando esse índice de pegada hídrica, né, pelas tecnologias que ele emprega. Mas isso é uma média que é real. Então, na realidade, a gente sente o impacto do alimento, do produto, na vida das pessoas. Mesmo a gente sabendo que a gente tem que ter uma consciência, é muito difícil brigar com o sistema capitalista consumista. Né? Então, você pode até querer fazer diferente, mas o mercado, a sociedade impõe certas regras, você acaba entrando na política. Então, na realidade, é preciso que a sociedade tenha um novo foco de consciência. E você só tem consciência quando conhece ou quando reconhece o valor da sua. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma senhora em Caiús, que ela tinha um sítio, e no sítio dela deu uma pedra na porta. E eu cheguei nesse sítio, e ficou o olho na pedra. Aí eu cheguei e disse, minha senhora, a senhora me dá o direito de levar essa pedra para estudar? Eu garanto que se eu tiver valor, eu trago, eu reparo a senhora. E a minério tinha valor econômico. E o diálogo chegou, passou os olhos para ela. E de uma pedra sem valor, passou a ter um valor muito grande para ela. Tanto hoje ela tem uma casa em
em Fortaleza, tem carro do ano, no sítio, estão tudo formado, tudo com o valor dessa pedra, ou das pedras que ela retirou. Então é importante que a gente reconheça o valor para que a coisa tenha valor. Porque, na realidade, não só água, mas tudo tem uma conduta que você tem que distinguir o preço e o valor. O preço é aquilo controlado pelo mercado. Você não consegue mexer no preço, porque o preço é controlado pela lei da oferta e demanda. Agora, o valor que você dá é muito maior, muito mais importante. Porque o valor diz respeito a quanto vale aquele bem, quando você enxerga que aquele bem é importante para você. E naquele momento que a mulher conheceu que a pedra tinha um valor econômico, mudou a perspectiva daquele minério para ela. Então, do mesmo jeito, a água, quando tem um valor econômico, ela é chamada de recurso hídrico. A diferença de água para recurso hídrico, a água é diferente do recurso hídrico, porque o recurso hídrico é a água com valor econômico. Ah, professor, tem água sem valor? Tem. A água que cai da chuva não faz nada com ela, é uma água que passa o rio salgado, é água. Agora, se eu usar a água do rio jogar para irrigar, ela passa a ser recurso hídrico. Não é o bem que é recurso, não. É a utilização, é dado o valor econômico é que se dá o recurso. E essa é a noção que a gente tem que ter. A água que você não vê, você consome sem perceber, veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Cerveja, 1 litro, para a produção de 1 litro de cerveja, são gastos 5,5 litros de água. O arroz, 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, são gastos 18.000 litros de água. Para 1 quilo de leite, são produzidos 712,5 litros. São gastos 712,5 litros de água. Para 1 quilo de queijo, são gastos 5.280 litros de água. Para batata, 1 quilo, são gastos 132,5 litros. Para banana, 1 quilo de banana, são gastos 499 litros. E para 1 quilo de carne de frango, são gastos 3.700 litros. Nesse gráfico aí, a gente vê justamente o que eu falei. Quando você se tem conhecimento de que 1 quilo de carne bovina gasta 17.100 litros e 1 quilo de carne de frango gasta apenas 3.700, é você optar mais por comer frango para reduzir a quantidade de água que é gasta na produção da carne bovina. Aí você pode dizer, mas isso aí eu vou fazer. Tem lógica eu fazer, professor? Não, tem coisa que você faz baseado na condição. Por exemplo, o vegano deixa de comer carne porque acha que a saúde dele vai melhorar. Do mesmo jeito, você pode deixar de comer carne de boi e comer carne de frango. Porque você, além de diminuir a quantidade de água, vai ter uma melhora nutricional na sua vida. Na realidade, tudo se dá pelo parâmetro da conhecimento. Conhecimento é base para a mudança. Agora chegamos no final da nossa oficina. Só passar os informes finais. Amanhã a gente vai ter novamente o encontro das 8h30 da manhã até as 11h30. Então, vai ser disponibilizado o link para vocês, para acesso, para participar da reunião amanhã. Hoje ainda vamos estar enviando para todos. E amanhã, às 8h30, a gente está de volta. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta que queira fazer? Perguntas podem colocar no chat ou falar pelo microfone. O pessoal está só dando os parabéns, professor. Os parabéns a todos. Boa noite, muito bom. Agradecemos também a participação de todos. Agradecemos e contamos com você amanhã, 8h30. Exatamente, 8h30 às 11h30 estamos novamente. É isso. Então, tenha uma ótima noite. Obrigado.